Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Casos de coronavírus na Itália atingem novo recorde diário com mais de 15 mil infecções. Brasil reduz testes de Covid-19 em setembro e especialistas alertam para a taxa de positivos seguir mais alta. A Espanha é o primeiro país da União Europeia a superar 1 milhão de casos de Covid-19. O Brasil será o quinto produtor de petróleo, mas não vai ingressar na OPEP. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, diz que retorno dele ao país ainda não está programado. E já o presidente do Santos Futebol Clube diz que áudios sobre a gravação de Robinhos, acusado de estupro, são gravíssimos. Eu sou Tarek Lakis e está no ar o Tarek Notícias. A Itália registrou 15.199 infecções novas de coronavírus nas últimas 24 horas, disse o Ministério da Saúde hoje, e a maior cifra diária desde o início do surto no país e acima do recorde anterior de 11.705 visto no último domingo. Ontem foram 10.874 casos do novo coronavírus. O Ministério também relatou 127 mortos relacionados à doença nesta quarta-feira, mais do que as 89 do dia anterior, mas muito menos do que o auge da pandemia na Itália ocorrido em março e abril, quando se viu um pico diário de mais de 900 fatalidades. Depois de diminuírem durante o verão, as infecções aceleraram de forma constante nos últimos meses. Agora elas estão distribuídas mais amplamente pelo país do que durante a primeira onda, mas a região mais duramente afetada voltou a ser a Lombardia, no entorno da capital financeira Milão. Ainda hoje a Lombardia respondeu por 4.125 dos casos novos na Itália, e Milão e arredores se aproximaram de 2.000 infecções nas últimas 24 horas. O número de pessoas contaminadas em unidades de tratamento intensivo vem aumentando continuamente e ontem eram 870 e hoje chegaram a 926, muito acima das cerca de 40 da segunda metade de julho. Mas o número de amostras de exames coletados nas últimas 24 horas na Itália também atingiu um novo recorde, indo das 144.737 registradas ontem para 177.848 somente nesta quarta-feira. Bom, vamos à próxima notícia. O Brasil fez 11,5% menos testes diagnósticos de Covid-19 em setembro do que em agosto, apontam dados preliminares do Ministério da Saúde. Foram 944.712 testes do tipo PCR realizados no mês passado, contra 1.067.656 em agosto. Os dados ainda podem mudar devido ao tempo de atualização dos resultados. O período entre agosto e setembro é, entretanto, o primeiro a registrar queda na quantidade de testes feitos desde o início da pandemia. Os testes do tipo PCR, também conhecidos como testes moleculares, são aqueles que detectam o genoma do vírus na amostra. Ele é considerado padrão ouro e serve para o diagnóstico de fato, porque se o genoma do vírus é encontrado na amostra, a pessoa está infectada. O PCR é diferente dos testes sorológicos, que detectam anticorpos criados pelo sistema imune do próprio corpo para combater a Covid-19. Esse segundo tipo serve para determinar se a pessoa já teve contato com o vírus no passado. Além do número de testes realizados, também diminuiu o total de testes enviados aos estados e municípios. A queda entre o total entregue em maio, mês em que o maior número de testes foi entregue, e em setembro é de 68%. Especialistas apontam que os dados colocam em dúvida a capacidade do Brasil de diagnosticar casos da doença. Em nota, a Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, pontuaram que a diminuição na quantidade de testes feitos pode significar uma queda na incidência da doença. E uma das consequências da queda no número de testes é que não conseguiram determinar exatamente qual é a intensidade da diminuição do número de casos no país.
e explicaram que com a taxa de positividade que os testes feitos no Brasil apresentam, o país deveria testar mais e não menos. A taxa de positividade sinaliza a quantidade de testes positivos em relação ao total realizado. Isso porque os dados semanais mais recentes divulgados pelo governo indicam que na semana do dia 27 de setembro a 3 de outubro, cerca de 18% dos testes PCR foram feitos no país tinham resultados positivos. 2 semanas antes, o percentual estava na casa dos 20%, uma taxa que qualificam como absurdamente alta. Desde o começo da pandemia, o percentual mais alto foi alcançado na semana de 7 a 13 de junho, quando 39% e meio dos testes tiveram resultados positivos. Eles avaliam que é possível ser que a queda vista venha em parte de menos pessoas procurando atendimento, o que gera uma positividade menor. Em nota, a Organização Mundial da Saúde aconselha que países deveriam ter taxa de positividade de até 5% para fazerem reaberturas. Se considerados os cerca de 7 milhões e 7 testes do tipo PCR feitos no Brasil desde março até o dia 10 de outubro, cerca de 35,5% tiveram resultado positivo. Na rede pública, o percentual é de quase 41%, segundo dados do Ministério da Saúde. O Centro de Controle de Doenças americano, que é o CDC na sigla em inglês, afirma que taxas acima de 25% podem ser um indicador de que não há testagem suficiente. Apesar de os dados indicarem que os casos não estão sendo diagnosticados na devida proporção, outros indicadores, como os dos casos de síndrome respiratória aguda grave, apontam que o Brasil tem visto de fato uma queda nos casos de Covid-19 em certas regiões. A incidência é importante porque em 2020, cerca de 98% dos casos estão sendo causados pelo novo coronavírus, segundo o monitoramento da Fiocruz de São Paulo. Bom, vamos à próxima notícia. A Espanha se tornou hoje o primeiro país da União Europeia a exceder e chegar a 1 milhão de infecções por Covid-19 relatadas de acordo com dados oficiais, enquanto o governo estuda novas medidas para impedir a propagação da pandemia. O país registrou 16.973 casos nas últimas 24 horas, segundo a última contagem do Ministério da Saúde da Espanha, que elevou o total para 1.005.295 casos desde que o primeiro caso foi diagnosticado no dia 31 de janeiro na ilha de La Gomera, no arquipélago de Ilhas Canárias. O número de mortos subiu para 34.366 e 156 delas contabilizadas nas últimas 24 horas. A Espanha, com 47 milhões de habitantes, é o sexto país do mundo a superar a barreira de 1 milhão de casos. Os outros 5 são Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia e Argentina, de acordo com uma contagem da AFP baseada em números oficiais. Com mais jovens infectados, essa segunda onda da pandemia está sendo menos letal na Espanha do que a primeira, que atingiu seu clímax entre o final de março e o início de abril, com cerca de 800 mortes por dia. No entanto, especialistas da saúde alertam que alguns hospitais podem entrar em colapso novamente. O ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, afirmou ontem que o governo avalia várias medidas, incluindo um toque de recolher, uma medida tomada já nos países da Europa, como França, Bélgica e na Eslovênia e em 2 regiões da Itália. O ministro da Saúde também vai se reunir amanhã com representantes das regiões autônomas que têm responsabilidades na área da saúde pública para atualizar o plano anti-Covid. A Espanha foi um dos países mais atingidos pela primeira onda da pandemia, até aplicar um dos mais rígidos confinamentos da Europa entre março e junho e controlar as infecções. Os casos voltaram a se multiplicar a partir de julho, com as autoridades tentando salvar a temporada de turismo, um dos motores da economia espanhola, o rápido retorno à vida social e noturna e problemas no sistema de rastreamento de infectados, de acordo com os especialistas. Desentendimentos entre as administrações central e regional e entre os partidos políticos sobre o escopo das medidas a serem aplicadas em face da recuperação também prejudicaram a resposta, disseram os especialistas.
À medida que as infecções aumentam, as regiões aplicam medidas de alcance variado para detê-las. Madrid e áreas periféricas foram confinadas desde o início de outubro, enquanto a Catalunha impôs o fechamento de bares e restaurantes por 2 semanas. Perto do aeroporto de Madrid, vários guindastes estão trabalhando incansavelmente na construção de um novo hospital para a pandemia, com inauguração prevista para novembro. Nesse momento, os hospitais não estão sendo exigidos como na primeira onda, mas os esforços de confinamento na primavera foram perdidos devido à falta de preparação para esta segunda onda. Segundo a secretária adjunta da Associação Médica Madrid Amtes, Ángela Hernández Puente, como os contágios caíram no verão europeu, criticando a falta de contratação de pessoal da saúde, Hernández Puente diz que acha que eles pensaram que estava tudo acabado, que não haveria mais quando era hora de se preparar. Bom, vamos à próxima notícia. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, avalia que o Brasil, apesar da projeção de aumento expressivo de sua produção de petróleo nos próximos anos, deve continuar interagindo com os grandes produtores mundiais sem entrar, por enquanto, na Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, cartel liderado pela Arábia Saudita. O ministro de Minas e Energia afirmou que tem participado de reuniões da OPEP com ministros de energia do grupo dos 20 países mais ricos, o G20. O ministro reiterou que nos próximos anos o Brasil alcançará as posições de 5º maior produtor e o 4º maior exportador de petróleo do mundo. Atualmente disse que o país ocupa a 8ª e a 9ª posição, respectivamente. Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia do Brasil, descartou a intenção de entrar na OPEP. Bom, vamos à próxima notícia. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, refugiado na Argentina desde dezembro do ano passado, afirmou que ainda não tem data para retornar ao seu país. No último domingo, seu aliado político Luiz Arce venceu a eleição presidencial. Evo Morales pediu aos seus concidadãos que mantenham a unidade e previu que a contagem final dará a Luiz Arce uma vitória de mais de 55% dos votos nas urnas. Entre os povos indígenas, a votação em Arce foi muito expressiva, de acordo com o ex-presidente. A contagem oficial ainda não terminou, mas por enquanto Luiz Arce tem mais de 53% dos votos. Em outubro do ano passado, Evo Morales concorreu em eleições presidenciais e saiu vitorioso pela 4ª vez. Naquela ocasião, uma auditoria da Organização dos Estados Americanos afirmou que houve fraude. Em novembro do ano passado, Evo Morales cancelou os resultados da votação. Horas depois, foi pressionado por militares a deixar o cargo. Ele se exilou no México e em seguida para a Argentina. Evo Morales afirmou que não houve fraude nas eleições do ano passado. Para ele, a votação do último domingo foi uma reação do povo nas urnas. Evo Morales parabenizou Luiz Arce por sua vitória no domingo e lhe desejou sucesso em seus trabalhos futuros, enquanto elogiou a conduta cívica do povo boliviano. Bom, vamos à próxima notícia e vamos falar agora de futebol. O presidente em exercício do Santos Futebol Clube, Orlando Rolo, explicou em entrevista virtual à imprensa no início da tarde de hoje a suspensão do contrato do atacante Robinho na última semana. A decisão se deu depois da pressão de conselheiros patrocinadores e a revelação de trechos da sentença da justiça italiana que condenou Robinho e um amigo em primeira instância a 9 anos de prisão por violência sexual de grupo contra uma jovem albanesa. Na entrevista, o presidente explicou a decisão do Santos e disse abominar qualquer tipo de violência contra as mulheres. O dirigente pediu mais tolerância com o jogador, mas admitiu que os áudios são gravíssimos e revelou que pedirá a rescisão do contrato se ele for condenado em segunda instância. O vínculo com Robinho era válido por 5 meses e, de acordo com o presidente, será discutido em reunião do Conselho Deliberativo hoje à noite. A Corte de Apelo de Milão vai iniciar a análise do processo em segunda instância no dia 10 de dezembro desse ano. O presidente do Santos também afirmou entender sobre a gravidade dos áudios, mas que não irá julgar o jogador antes do desfecho definitivo na justiça italiana. Robinho assinou o contrato e foi anunciado no último dia 10 com um salário simbólico de R$ 1.500, porém com bônus de R$ 300 mil após 10 jogos e mais R$ 300 mil depois de 15 jogos, valor que seria pago ao fim do vínculo. O Peixe poderia renovar por mais 1 ano e 7 meses. Condenado em 2017 em primeira instância a 9 anos de prisão por violência sexual na Itália,
Robinho começou a treinar no CT Rei Pelé e teve apoio do técnico Cuca, do elenco, e do presidente Orlando Rolo, que em entrevista afirmou que o atacante estaria sofrendo um apedrejamento moral. Por outro lado, patrocinadores e conselheiros começaram a pressionar o Santos a respeito de um posicionamento sobre o caso. Na quarta-feira passada, a Orthopride foi a primeira a anunciar a saída do clube em respeito às mulheres que consomem os produtos, de acordo com nota oficial. Depois, outros patrocinadores se posicionaram e cobraram uma atitude imediata do Santos Futebol Clube, que então anunciou a suspensão do vínculo. Na última sexta-feira, o GE publicou trechos da decisão do Tribunal de Milão de novembro de 2017, que ainda não é definitiva e foi contestada pelas defesas do jogador do Santos e de Ricardo Falco, o outro acusado brasileiro do crime. Os advogados dos dois apresentaram recurso. A defesa do atacante Robinho se posicionou na última sexta-feira em nota divulgada pela advogada Marisa Alija e pelo advogado Luciano Santoro, dizendo que o jogador reitera que não cometeu o crime do qual é acusado e que sempre se relacionou sexualmente de maneira consentida. Bom, nosso jornal Tarek Notícias dessa edição termina por aqui. Você pode rever nossos vídeos aqui no nosso canal desde a primeira edição, corre lá. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal, me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima quarta-feira para você e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!